Nós vamos, antes de ler a palavra, o Senhor separou uma palavra para o nosso coração, separou uma palavra para o seu coração, que eu tenho certeza que é necessária, porque quando Deus direciona uma palavra para nós, Ele quer nos ensinar, ainda que pareça muitas vezes que nós conhecemos o texto assim, e que o texto não pode mais expressar nada novo. Nos enganamos redondamente, porque Deus sempre renova e fala de uma forma que nós precisamos entender e sempre acrescentando coisas novas para o nosso coração. Mas antes nós vamos orar, e como a Kívia disse, no mês, hoje finalizando o mês de maio, mês voltado para a família, pensar o quanto as nossas famílias precisam de oração, estar sendo cobertas por oração, o quanto nós precisamos buscar isso, entender a fragilidade da estrutura diante de um sistema tão difícil como esse sistema deste mundo ao qual nós estamos inseridos. Então, orar a Deus, e vamos nesse momento orar pela família, uma oração específica pelas famílias, e vamos orar também pela a vida do mundo, de todas as nações, pela saúde, pelo fim da pandemia. Nós vamos fazer então 2 orações. Eu quero convidar a irmã Jaqueline, que faça uma oração específica pela família. Irmão Edson vai orar pelas nações, pelo nosso país, pelas nações, que Deus possa restaurar as nações em todos os sentidos, dessa palavra restauração. Vamos orar. Amém. Aleluia. Obrigado, Pai. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Ó Deus, tem misericórdia, Pai. Amém. Ó Deus, tem misericórdia, Pai. Amém, Jesus. Sim, Deus.
Amém. Amém. Glória a Deus. Sim. Amém. Oh Deus. Amém. Sim, Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos queridos, pensar um pouquinho no privilégio que nós temos de estar na presença do Pai. Como encontramos guarida e conforto, auxílio na presença do Pai. Em pensar quando o salmista ele vai dizer-nos assim que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Saber que mesmo em meio a tantos conflitos e confrontos que a vida nos impõe, nós podemos alcançar esse descanso nos braços, na presença de Deus. Isso é maravilhoso, não há nada que possa ultrapassar a alegria, a paz que inunda o nosso coração, independente das coisas que mexem com o nosso físico, que mexem com o nosso emocional, mas nós temos a plena convicção do poder, da graça, do auxílio desse Deus que é soberano sobre tudo e sobre todos, aleluia. Quero pensar um pouquinho sobre esse privilégio da presença do Pai, trabalhando dentro de um texto de Lucas capítulo 15, texto que você conhece muito bem, a parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15, quero convidar você a abrir a sua Bíblia, você que está em casa também poderá fazê-lo e assim acompanhar a leitura desse texto tão importante para as nossas vidas, que nos ensina tanto, há tantos anos ensinando-nos coisas maravilhosas, pertinentes. Lucas capítulo 15, a partir do verso de número 11, a palavra de Deus assim declara: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os campos a aguardar porcos. Ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele longe quando seu pai o avistou
E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Aleluia. Deus, muito obrigado, Pai, pela tua grandiosa palavra. Ajuda-nos a entender nesta noite aquilo que tu queres para nós. E assim como a chuva, Pai, ela cai e penetra na terra, assim também, com profundidade, sejamos penetrados pela tua palavra, Pai. Sejamos alcançados em nosso entendimento acerca daquilo que tu queres revelar ao nosso coração. Deus, eu não sei qual é a interrogação, a indagação, o X da questão do coração dos teus filhos nesta noite, mas que esta palavra possa trazer uma resposta do Senhor para esse coração, no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Meus irmãos queridos, esta é, sem dúvida nenhuma, uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia, uma das mais lidas, mas nessa sessão do capítulo 15, aqui na sessão de achados e perdidos, né? Nós temos uma ovelha que se perdeu, nós temos uma dracma que foi perdida, nós temos um filho perdido. Mas assim, nós também temos um pastor que vai em busca da ovelha e a encontra. Nós temos uma mulher que se empenha, coloca luz na sua casa, varre toda a sua casa e encontra a sua dracma. E nós temos um pai que também tem responsabilidade e amor suficiente para com o seu filho. Nós temos neste capítulo alguma coisa que pode nos auxiliar a compreender o privilégio que nós temos de estar na presença do Pai, na casa de Deus, na presença desse Pai que é consolo, é tudo isso que nós cantamos e muito mais. Glória a Deus por isso. O filho, ele, após uma série de acontecimentos, ele decide voltar. Ele entende que ele precisa voltar. Ele precisa voltar à companhia do Pai, à alegria da presença do Pai. E essa história não é apenas a história de um filho rebelde e ingênuo, que foi levado pelo assédio do mundo, que foi atraído pelos desejos do seu coração. Essa parábola fala da raça humana. Essa parábola fala de todos nós. Quando todos pecaram e separados estão da glória de Deus, essa parábola fala de nós, seres humanos, e o quanto todos nós e todos os seres humanos precisam cair em si e também sentirem essa mesma motivação de voltar para o Senhor, de voltar para o Pai, de entender a sua necessidade de estar no Pai, de estar com o Pai. Num tempo de tamanha aflição como este que nós estamos vivendo, num tempo que é difícil para quem está firmado na rocha, num tempo em que nós, mesmo experimentando todas as promessas que a palavra nos diz, nós nos sentimos muitas vezes envolvidos em uma situação pressionadora, desconfortável.
Imagino, irmãos, aqueles que estão vivendo essa experiência distante desta fonte de promessas, dessa fonte de paz, dessa fonte de recurso para a nossa alma. A humanidade precisa experimentar e vivenciar esta história de retorno para a presença do Pai. Nós precisamos ver isso. A humanidade precisa experimentar isso. Porque é um privilégio estar na presença do Pai, porque não temos bens gerados em nós mesmos ou por nós mesmos. Não temos bens que sejam gerados por nós. Versículo 12, lido ao nosso coração, aos nossos ouvidos, disse: o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. O filho ajuntou tudo aquilo que ele achava que era dele. Ele chega para o pai e pede: Pai, dá-me a parte que me cabe. Ele não percebe que aquilo que ele pede para si e que ele acha que tem direito, nunca seria dele sem a benevolência do pai. Mas ele pede aquilo que é do pai para gastar longe do pai. Ele pede aquilo que é do pai, a parte do que é do pai, para viver distante do pai. Quantos estão nesse tempo, sendo abençoados, enriquecidos por tudo aquilo que o pai distribui de forma benevolente, sem olhar, porque o sol nasce sobre justos e maus, como diz a palavra. A bênção de Deus, ela é derramada sobre as nações. Mas quantos estão hoje recebendo tanto talentos dado pelo Pai, mas estão usando para a ascensão do pecado? Quantos estão usando a inteligência dada pelo Pai para fazer com que o nome de Deus seja esquecido dos corações? Quantos estão usando a capacidade dada pelo Pai em desperdício de coisas efêmeras, coisas fúteis, superficiais? Quantos que estão recebendo tantas coisas maravilhosas do Pai, como aquele menino recebeu coisas maravilhosas do Pai, mas a decisão em ganhando essas coisas, em embraçando essas coisas, distanciar-se do Pai, viver a revelia do Pai, viver numa vida totalmente fora daquilo que o Pai esperava para ele como vida, daquilo que Deus espera para nós como raça, criada por Ele. Irmãos, não temos bens gerados por nós mesmos. O ouro, a prata, o petróleo, que é cobiçado pelas nações, é criação de Deus. A minha e a sua vida é criação de Deus. Aquilo pelo qual muitos estão matando para tomar do outro, é criação de Deus. Nós não temos em nós mesmos os tesouros que suprem a nossa vida, o fôlego de vida que nos mantém e que mantém você que me ouve nesse momento, vem de Deus. Então use o que Deus te deu para a glória dEle, amém? Porque essa é a vontade de Deus. Mas aquele menino toma aquilo que é do pai, ele recebe aquilo que é do pai, para gastar longe do pai, para viver distante do pai. Que o entendimento da benevolência de Deus em nos dar aqui, glória a Deus. Pensando um pouco mais, caminhando um pouco mais aqui, fora da presença do Pai, tudo se dissipa, nada subsiste, tudo perece.
longe da presença do Pai, longe da manifestação do amor desse Pai. Olha, versículo 13 vai dizer assim: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partindo para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Ainda que as coisas que nós recebemos do Pai, vivendo distante do Pai, dure a vida terrena toda, elas se desfarão, elas deixarão de existir. Ainda que dure a vida toda, a vida terrena toda, mas tudo se desfaz, tudo se desfaz. Fora da presença do Pai, todas as coisas são temporais e elas se dissipam, elas se acabam e são fadadas à extinção. Queridos, Jesus vai dizer-nos assim, pensando exatamente nesta visão errônea que o filho pródigo teve e que muitos têm hoje em dia, colocando a sua garantia, a sua estabilidade nas suas conquistas, como se o mérito delas fosse próprio, não entendendo que herança de Deus é a inteligência que move a minha mente, me dando capacitação para pensar em coisas que talvez ninguém mais pensou. Não entendendo que toda a coordenação motora do meu corpo, que me possibilita a questões que talvez se diferem de todos os demais. Quantos jogadores de futebol excelentes, dom nato, nasceram com aquele talento. Nós precisamos entender o quanto Deus é benevolente. Mas Jesus, ele diz, olha, não se impressione com as coisas que são tão somente temporais, com as coisas que vão passar, porque mesmo os teus talentos terrenos vão perecer. As tuas conquistas, os diplomas e todas as coisas que você ajuntou de forma tão empenhada nesse mundo, vão perecer, são perecíveis. Jesus vai dizer, e você conhece o texto, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam. Não ajunteis nesse sentido. Porque nesse tempo de ajuntamento, porque estas coisas aqui são coisas que Deus acrescenta, não é a coisa que eu corro atrás delas, mas eu busco primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus. E estas coisas não são as primícias, as primeiras coisas, mas são consequências de uma busca certa, correta. A presença de Deus, estar na presença do Pai, manter-me fiel a este Pai, em conexão íntima com esse Pai, então me permite alcançar estas coisas como resultado daquilo que o Pai acrescenta. São acréscimos. Irmãos, o filho distante do Pai viu tudo que ele julgava ser seu perecer. Acabou, dissipou. Sem o Pai, nós não sabemos administrar a vida. Sem o Pai, você não sabe administrar a vida. E de alguma maneira você viverá dissolutamente e perderá tudo. Porque somente Deus pode nos dar capacidade para gerir a nossa vida de tal maneira para que nos encaminhemos para a eternidade, para a salvação, para o céu. Aleluia! Tudo acaba nesse mundo. A nossa saúde, a força física, tudo que é terreno vai perecer. Até quando você acha que você vai conseguir manter-se longe do Pai? Até quando você acha que vai conseguir durar longe do Pai? Eu digo para você, não há durabilidade nesse mundo, não há.
a única coisa que garante a durabilidade da nossa existência é Jesus. Aquele que tem o Filho tem a vida eterna. A única estabilidade, garantia de continuidade, de prosperidade, de manutenção é Jesus. Escuta mais, fora da presença do Pai, a plenitude de necessidade. Há uma carência que ela é indizível. Ela é de alguma maneira que não se pode supri-la. Não há como você manter ou trazer à luz alguma coisa que possa tirar dela o poder, porque a insatisfação é plena, é total, longe da presença do Pai. Versículo 14, o texto vai dizer assim: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Por mais que o ser humano, ele enxergue aquilo que ele conquistou como algo que possa suprir a sua vida, ninguém nesse mundo longe do Pai é satisfeito. Por que você acha que a satisfação diante de uma conquista só dura no momento da conquista? Porque as coisas passam tão rapidamente. Por que será que a satisfação do menino por ganhar aquele biscoito que ele chorou tanto para a mãe comprar na loja, só dura até o momento em que ele abre o pacote? E abrir o pacote, ele já está pensando em outra coisa que quer. E nós entendemos que Deus, Ele coloca em nós satisfação, coisa que o mundo não pode dar. Aquele moço reclama porque ele foi mandado para o chiqueiro, mas ele não entende que aquele chiqueiro não faz parte da maldade daquele proprietário. Aquele chiqueiro não faz parte da maldade, da crueldade de Deus que pesou a mão sobre ele. Aquele chiqueiro é construção dele mesmo. Nós construímos a nossa ruína. Nós edificamos os nossos próprios chiqueiros quando nos estabelecemos no mundo longe de Deus o Pai. Nós estabelecemos o nosso chiqueiro, nós dilapidamos as oportunidades que Deus coloca nas nossas mãos. Essa é a verdade. E Deus está nos dizendo nesta noite: mudemos de postura, entreguemos-nos ao Senhor. E por mais que algumas pessoas possam julgar que as suas desventuras foram causadas por influência de outros, nós somos os maiores vilões de nós mesmos, nós somos os nossos maiores algozes quando nos distanciamos de Deus, porque ninguém pode te impedir de estar na presença do Pai. Porque ninguém te impede de viver uma vida de fé no Senhor. Mas eu fui pressionado, mas isso, Dê ouvidos ao teu Deus, siga o teu Deus, abra o teu coração para o teu Deus, faça o que o salmista no Salmo 1 nos ensinou hoje de manhã. Seja feliz, bem-aventurado, faça a diferença. Não ande segundo o conselho dos ímpios, não se detenha no caminho dos pecadores, não se assente na roda dos escarnecedores, tenha prazer na lei do Senhor. Aquele menino sente fome e ninguém lhe dá nada. E mais uma vez eu te digo, que esta parábola é a história da nossa vida, irmãos. Ninguém lhe dá nada.
Mas não é maldade do mundo, não. É porque o mundo não tem nada mesmo para dar. O mundo não tem. Como ele pode suprir o menino que a carência dele aparente é material, mas a carência dele é a ausência do pai que ele deixou? Como o mundo vai poder suprir essa falta, se o mundo não tem? Porque quando nós falamos aqui, ele fala, olha, eu estou aqui morrendo de fome e ninguém me dá nada. Ele está falando de uma carência, uma necessidade que é essencial para a vida, é a minha existência que está em jogo. Eu estou falando de uma carência que é essencial para a minha própria existência. Nós estamos falando aqui com uma visão espiritual da maior necessidade humana. E aí, saindo dessa alimentação física, que é tão essencial para o corpo, pensar na alma, a única coisa que pode de fato fazer com que a nossa alma se sinta suprida é nós estarmos na presença do Pai. E aquele menino então procura satisfação no mundo e ele não acha, porque o mundo não tem para dar. Irmão, você que me ouve nessa noite, você que está aí do outro lado da tela, eu digo para o seu coração, como eu digo para os meus irmãos aqui presentes, que não há satisfação no mundo. E se você tem buscado no mundo algo que vá preencher a tua alma, você pode encher o teu estômago, você pode encher o teu bolso, você pode engordar uma conta bancária, mas a alma continuará vazia e você continuará passando necessidade, sofrendo fome. Essa é uma realidade que ninguém pode inverter. Ninguém pode. O mundo não tem nada para dar no quesito preenchimento da alma humana. A maior necessidade daquele menino de verdade não era encher o estômago, era preencher o vazio da sua alma, que estava assim pela ausência do Pai, que ele desprezou, de quem ele virou as costas, de quem ele se afastou, porque o Pai continua onde? No mesmo lugar. Amém? O Pai continua no mesmo lugar. A humanidade se distanciou de Deus, já falamos o texto. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. A humanidade se afastou, mas Deus continua no mesmo lugar, esperando, pronto para receber o filho que volta. Interessante pensar sobre isso. Lendo um poema intitulado O Preço da Vida, já li ele aqui uma vez, quero fazê-lo novamente. Diz assim: você pode comprar um livro, mas não o conhecimento. Você pode comprar posição, mas não o respeito. Você pode comprar pessoas, mas não amigos. Você pode comprar um relógio, mas não o tempo. Você pode comprar uma casa, mas não um lar. Você pode comprar uma cama, mas não o sono. Você pode comprar comida, mas não o apetite. Você pode comprar remédios, mas não a saúde. Você pode comprar sangue, mas não a vida. Você pode comprar algumas coisas na vida, mas vida, quem tem para dar é só Jesus, e Ele pagou o preço. Nesse mundo, nós podemos ter aquisições que possam imaginavelmente, fazer-nos, na ilusão, achar que somos satisfeitos. Mas nenhuma delas preencherá a nossa alma, satisfará a nossa vida. Somente Deus. Somente Deus.
longe do Pai, esse mundo, há um sentimento de insatisfação e vazio pleno. Pleno. Na presença de Deus, porém, a plenitude de alegria, a plenitude de paz, a plenitude de vida. Nesse mundo não. Há aflições que se agigantam também sobre nós na presença do Pai. Mas nós temos o bom ânimo por aquele que venceu por nós. Há muitas questões conflituosas, mas nós temos um pastor que nada nos deixa faltar. E esse nada que o Senhor não nos deixa faltar é também passar por experiências como essa que estamos enfrentando, mas passar nessa certeza de que nós podemos esperar no Senhor com paciência, porque Ele se inclinará no tempo oportuno, no tempo certo, na plenitude dos tempos, e nos ouvirá e nos tirará ilesos. Passaremos a pés secos, porque somos vidas preparadas para um céu preparado para nós. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Como Davi disse, um texto que eu tenho guardado sempre no meu coração. E quando eu penso sobre as posses, as coisas que o mundo pode dar, na ótica correta, nós precisaríamos abraçar essa palavra de Davi. Na ótica correta das coisas. Davi, em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 13 e 14, ele vai dizer-nos assim: agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti, e do que é teu, tu damos. Davi, ele agradece ao povo pelas bênçãos que chegaram, pelas ofertas para a construção do templo, que será edificado pelo seu filho. Ele agradece, ele glorifica a Deus, mas ele reconhece quem é semelhante ao Senhor. Porque se estas vidas que trouxeram generosamente este amontoado de tesouro para a construção do templo, o fizeram, glória a Deus pela vida deles, mas glória ao Senhor Deus Todo-Poderoso, porque se eles têm para trazer, eles receberam primeiro do Senhor. Essa é a realidade da nossa vida. Se nós temos alguma coisa nesta vida, se nós existimos, se nós vemos, se nós falamos, ou se nos falta alguma questão na parte sensorial, se nos falta um dos sentidos, mas se estamos aqui, se somos competentes o suficiente para entender esta palavra, então precisamos agradecer e glorificar a Deus, porque das mãos dele tão somente veio tudo isso. Se esse mundo fora da presença de Deus é plenitude de necessidade, na presença de Deus é plenitude de satisfação. Glória a Deus, glória a Deus. Meus queridos irmãos, alguém poderia dizer assim: eu amo Deus. Você pode dizer isso? Eu amo o Senhor. Você pode? Amém? Eu amo o Senhor, glória a Deus. E nós dizemos isso porque nós sentimos isso. Nós sentimos amor por Deus. Porque Ele é aquilo que preenche a nossa vida, que dá sentido à nossa existência. Tira Deus e tirou tudo. Não sobra nada, porque eu não sou nada sem Ele.
Mas se eu posso falar, eu amo Deus, eu tão somente posso falar isso porque Ele me amou primeiro, Ele me deu amor primeiro, para que eu possa amá-lo também. Entendamos, filhos pródigos, entendamos que somente no Senhor há riqueza, somente no Senhor há provisões, satisfação. Como o apóstolo João vai dizer, lá em 1 João 4,19, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E se não fosse o amor primeiro dele por nós, não o amaríamos. Porque não teríamos amor para amar. Porque tudo que nós temos para oferecer veio dele. E sem a oferta dele, nem existimos. E como vamos então usar o que ele nos dá, como filhos pródigos, para nos distanciar dele? Jamais! Como vamos culpar Deus pela assolação que a terra passa, pela qual a terra passa? Como vamos culpar Deus pelas crises? Se no paraíso criado por Ele para nós, não existia nada que tirava a paz, que roubava a alegria. Se foi o nosso pecado, se foi a nossa desobediência que gerou os incômodos, se os espinhos vieram a existir após o nosso pecado, se as árvores infrutíferas vieram a existir após o nosso pecado, se a dor ela passou para a realidade humana após a nossa falta, como culparemos Deus? Pelos experimentos que muitas vezes geram morte entre os povos, pelos muitos vírus, não estou dizendo do Covid, mas pelos muitos vírus que foram trabalhados em laboratórios e que trouxeram muitas mortes, pelas bombas que o homem idealizou, criou e exterminou milhares de pessoas e continua a produção. Como nós vamos dizer que a culpa é de Deus, da fome na terra, se há muitos que estão deixando o pão endurecer e jogando fora? Como nós vamos dizer que a culpa da fome na terra é de Deus? Se Deus ele faz chover sobre a semente, se a vida que faz com que a semente gere e germine, é a mão de Deus, a manifestação de Deus, como vamos culpar Deus? Nós que temos administrado mal aquilo que Ele colocou nas nossas mãos, desde o Éden, quando Ele disse, dominai sobre todas as coisas, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Nós erramos e temos errado, irmãos. Eu quero finalizar com um pensamento, dizendo para você o seguinte, que fora da presença do Pai, a morte e perdição é uma realidade. Aquele moço, ele volta para casa, ele é recebido com festa. Longe da presença do Pai, a morte e perdição. Aquele menino caiu, aquele menino se afastou. Mas aquele menino, diz o texto, que ele caiu em si, ele voltou à sanidade, e ele agora volta para a casa do Pai. A sua herança lá fora seria a morte eterna, mas agora ele volta para a casa do Pai. Uma nova história é escrita, um novo destino é traçado. Irmãos, o pai declara aos empregados da fazenda ali a razão da festa. E o povo talvez estivesse pensando, mas por que essa festa toda?
né? Igual o filho mais velho, quando chegou, ficou indignado em ver aquela festa toda. Mas o pai vai explicar, versículo 24, o pai vai explicar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Entendamos que fora da presença do pai, a morte e perdição, esse menino estava morto. O pai fala, o pai aqui é a personificação de Deus na parábola. O filho somos nós, o pai é o Senhor. E o Senhor, ele diz, o meu filho estava morto e reviveu. Deus está dizendo para nós, ele estava morto porque estava longe do pai. Mas ele voltou e a vida o encontrou na presença do Senhor. Porque o inimigo das nossas almas, que jaz, o mundo que jaz no maligno, o menino estava no mundo, o mundo jaz no maligno. Mas o menino sai do mundo e volta para os braços do Pai. O ladrão veio senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida abundante. Agora o pai pode dizer, esse menino reviveu, porque ele estava nos braços da morte, mas agora está nos braços da vida. Aleluia, glória a Deus. Ele estava perdido porque ele estava longe do pai, mas agora achou-se no coração dele desejo de voltar. Achou-se na consciência dele entendimento para perceber o erro de alvo é pecado, o erro do alvo, errar o alvo, estou focando no alvo errado, preciso ajustar a minha mira para o alvo certo, e direcionar o meu coração, os meus sonhos, a minha vida para os braços do Pai. Porque eu aqui no mundo pereço de fome, mas nos braços do Pai há abundância de pão, porque o pão que desce do céu me alimenta todos os dias, porque o pão vivo que desceu do céu, Ele é aquilo que vai suprir a minha alma em todos os meus dias, aleluia. Aquele menino foi achado no seu coração, o desejo de voltar, e ele volta e ele se sente realmente satisfeito agora. Irmãos, é como o reconhecimento do salmista lá no Salmo 42, versículo 2, quando ele diz assim, olha, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. O salmista está dizendo aqui, nada nesse mundo, nada, dinheiro, poder, fama, autoridade, nada nesse mundo pode satisfazer a minha alma, a maior necessidade do homem. Eu aqui morro de fome, maior, não se esqueça disso. O salmista está dizendo, olha, a minha satisfação só é saciada, ela só encontra prazer. A minha insatisfação só encontra prazer na pessoa do Senhor. Na pessoa do Senhor. Suponhamos que alguém, talvez em casa agora ou onde estiver nesse momento, está numa situação parecida com esse moço, com esse desejo de retornar para o Senhor, porque entende que está distante do Pai. Estou distante do Pai, há um vazio na minha alma que nada preenche, e eu preciso sentir satisfação. E eu sei que perfeição e vida sem o tocar das aflições, sem o tocar das questões conflituosas não existe, porque
o meu próprio corpo não me permite viver isso, experimentar isso, porque eu sou finito, a minha estrutura, ela vai se desgastando a cada dia, a cada manhã eu me olho no espelho e me vejo um pouquinho mais velho, mas eu sei que as minhas emoções, aquilo que vai ficar, porque o meu corpo perecerá, mas as minhas emoções, a minha alma, a minha consciência, as coisas que de fato podem gerar plenitude em mim, elas precisam ser tocadas pelo Senhor, para que eu sinta satisfação real, para que eu sinta prazer independente, para que a paz não me seja furtada diante de uma circunstância conflituosa, mas que eu abrace a paz e continue experimentando mesmo na mais profunda crise, que eu possa experimentar a alegria que a palavra de Deus me diz que há alegria perfeita, perpétua na presença do Senhor, delícias perpetuamente, diz o salmista. Eu preciso experimentar isso. Então, se você precisa experimentar isso, entrega o teu coração para o Senhor, entrega a tua vida para o Senhor. Mas aí você me pergunta, talvez aí na indagação do teu coração, aquele moço voltou para a casa do pai, voltou para os braços do pai, ele se reencontrou com o pai e assim alcançou a satisfação de todas as suas necessidades. Como eu poderia fazê-lo isso? Como eu poderia fazê-lo nessa noite? Como eu poderia fazê-lo nesse tempo? E eu respondo para você: se entrega nas mãos de Jesus, porque Jesus é o único que pode hoje te reconectar com Deus. Jesus chega a dizer: eu sou o caminho, não há outro caminho a ser trilhado. Eu sou a verdade em meio a todas as diretrizes que o mundo aponta. Eu sou a verdade e eu sou a única vida real que você precisa experimentar para sentir satisfação. Mas ele completa esse texto dizendo: e ninguém pode ser quem você for, ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus hoje é o único meio de ir ao Pai. Então, se você quer voltar para os braços do Pai, se você entende que saiu dos braços do Pai pelo pecado, você não nasceu nos braços do Pai, não entenda isso. Nós saímos dos braços do Pai lá no primeiro casal, no pecado. A partir dali, todos pecaram e separados estão da glória de Deus, da presença de Deus. Nós nascemos separados, mas se queremos retornar para os braços do Pai, Jesus, como diz Paulo em Timóteo, porque há um só Deus e um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Só há um mediador, ou seja, só há uma ponte que pode nos dar acesso a Deus, atravessar o abismo do pecado e acessar Deus, Jesus. E esse Jesus que está sendo apresentado como aquele que pode te reconectar com Deus nessa noite, ele vai dizer algo tremendo lá em Lucas, no capítulo de número 19, versículo 10. Ele vai dizer-nos assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, aquele que se encontra perdido no mundo, aquele que precisa salvação nesse mundo, aquele que precisa voltar e se reconectar com o Pai, Jesus é Senhor. É aquele que vai
fazer esse religamento. Se você deseja, eu digo para você, há alívio para a tua dor, aleluia. Há alívio para a tua dor, há consolo para a tua aflição. Escuta mais, há adoção para a tua orfandade. Talvez você se sinta órfão nesse mundo, abandonado, mas há adoção. Há um pai que nos adota por filho, e isso também na pessoa de Jesus. Porque como diz João, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Nós somos adotados, ainda que nos encontrássemos órfãos no mundo. Se há pródigos me ouvindo nessa noite, tome posição junto ao Senhor, entrega o teu coração para o Senhor Jesus, se reconecte com o Pai e prove e experimente das delícias do Senhor. Que o Senhor nos abençoe grandiosamente e que Ele complete esta palavra, que Ele possa irrigar essa semente, que é só uma semente, essa palavra é uma semente. Deixa o Pai irrigar essa semente no seu coração, porque ela vai germinar, e essa palavra vai prosperar de tal maneira que ela vai crescer em você e vai te enriquecer, porque ela vai frutificar grandiosamente e vai te fazer ainda mais sábio, ainda mais preparado, ainda mais projetado para o céu. Aleluia. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua história, Deus abençoe a sua noite, Deus abençoe sua semana, Deus abençoe esse próximo mês para você. Que Deus possa nos abençoar a vivermos a plenitude daquilo que Ele é, e não das coisas que o tempo nos apresenta. Que sejamos estas vidas conectadas com o Pai em Cristo, satisfeitas na plenitude. Aleluia. Vamos orar, vamos orar. Você que está em casa, se há alguém que deseja nessa noite receber Jesus como seu Salvador, faça a tua entrega nesta hora. Entrega a tua vida ao Senhor nessa hora, em nome de Jesus. Igreja amada, consagra-se ao Senhor. Tenha prazer de estar na presença do Pai, na casa do Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, Santo e Eterno, que palavra, Pai, o Senhor nos proporciona dentro desta parábola. Que gama de ensinamentos o Senhor gera ao nosso coração dentro desta palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado porque quando o Senhor contou esta parábola, o Senhor o fez, porque o Senhor sabia que esta palavra atravessaria os séculos, os milênios, e chegaria aos corações como chega ao nosso, e acrescentaria, e abençoaria, e transformaria vidas como transforma a nossa. Obrigado, Pai, pelo generoso amor do Senhor, porque Tu és este Pai que continua no mesmo lugar onde sempre esteve. As Tuas mãos continuam estendidas, prontas para salvar, como sempre esteve. Os Teus olhos continuam mirando, bons e maus, como sempre esteve. A Tua misericórdia tem sido renovada em todas as manhãs, como sempre foi. Obrigado, Pai, porque verdade é a Tua palavra que diz que Jesus Cristo é ontem, hoje e eternamente o mesmo. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é imutável, porque no Senhor não há mudança nem sombra de variação. Obrigado, Senhor, que nos amoldemos à Tua palavra, à Tua vontade.
Ajuda, Pai, as nossas vidas a viver esta plenitude. Que não nos deixemos ser furtados, roubados. Não deixe, Pai, que sejamos sequestrados pelas confusões, pelos tumultos, pelas aflições, mas que nos guardemos nos teus braços, na certeza do teu amor, na certeza do teu cuidado, que escondidos à sombra do Onipotente descansemos. E essa vida, Pai, que nessa noite, essa vida que nesta hora em questão, ouve esta palavra, recebe-a e acolhe-a no coração. Eu quero pedir-te, Pai, no nome de Jesus, a salvação, a alegria, a paz, a bênção do Senhor, a unção do Teu Espírito Santo sobre esta vida, a bênção do Senhor em o nome de Jesus, para a glória do Senhor e para a alegria deste que hoje retorna para os braços do Pai e encontra essa festa gloriosa que é feita para Ele. Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado por esta noite. Toma este mês do qual vamos entrar. Abençoe, que seja um mês, Pai, que possamos ouvir coisas melhores, mas estamos diante do Senhor e reconhecemos a Tua soberania, Pai, porque, Senhor, cativeiro parece na história do Teu povo que seria algo do diabo, mas cativeiro na história do Teu povo foi algo do Senhor, para edificação do povo, para seleção do povo e para manifestação de entendimento na vida daqueles que ainda não se chamam povo Teu. Estamos diante de coisas difíceis, mas estamos, Pai, nos conectando com o Senhor, entendendo que nós precisamos passar por esse tempo e somos chamados para ser aqueles que vão ministrar a esse tempo e ao povo desse tempo a bênção e a esperança que precisam ter. Faz de nós, igreja do Senhor, aquilo que precisamos ter nesse tempo de existência, no nome de Jesus. Amém, amém. Deus nos abençoe grandiosamente em Cristo nosso Senhor.